E aí, pessoal, vamos falar de Grêmio, vamos falar de Luizito Soares, vamos falar do silêncio do ambiente, vamos falar da sexta-feira definidora. Sim, precisamos falar mesmo no dia mais triste da história do futebol. O dia em que o mundo perdeu Pelé, o rei do futebol, o rei do Brasil, o maior jogador de todos os tempos. O jogador que é adjetivo, o jogador que mudou o futebol. Precisamos falar assim, porque o mundo segue, as notícias seguem, mas que dói o coração de todo amante do futebol saber que Pelé não está mais entre nós, dói muito. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Eu gostaria de começar isso aqui e vou confessar para vocês que hoje pela manhã eu deixei gravado um vídeo comemorando de alguma maneira o anúncio de Soares. E acreditei que isso pudesse acontecer no dia de hoje. Mas não aconteceu. E hoje foi um dia curioso, porque foi um dos dias mais silenciosos do episódio Grêmio Soares. Foram pouquíssimas as informações que o Grêmio acabou divulgando ou liberando, ou de alguma forma os jornalistas conseguiram avançar. Eu consegui buscar algumas coisas e recebi informações que me deixaram muito preocupado. Muito preocupado. E eu vou colocar toda a cronologia. Se de manhã a minha ideia era de um acerto pronto, aos poucos isso foi diminuindo. Por volta do meio-dia eu comecei a receber ligações de pessoas que têm informações de escritórios de advocacia, que circula no meio jurídico, de um problema importante de Madrid e Porto Alegre. Ou seja, de algo além do que vinha sendo divulgado, que eram burocracias. Isso foi ganhando corpo durante o dia, recebi telefonemas de conselheiros e comecei a... O que está acontecendo aqui? Silêncio, notícias meio desencontradas. Eu tenho, por exemplo, a informação que o Grêmio já tem toda a estrutura montada para viajar pela manhã para o Uruguai, tudo montado, para ir lá fazer os exames do jogador, para ir lá resolver o problema, para ir lá anunciar. E eu estou falando isso com muita seriedade aqui. Com muita seriedade e muita preocupação. Eu sei o tamanho da pancada que o torcedor do Grêmio vai levar se o negócio Soares não funcionar. E eu não estou dizendo aqui que não vai funcionar, que o Grêmio não vai fazer. Eu só estou querendo colocar que hoje não foi um dia de boas notícias. Não foi. A quinta-feira botou, na verdade, uma série de pontos de interrogação e de vírgulas em coisas que já tinham sido resolvidas. Inclusive, falando de incomodações do staff de Soares com relação a algumas ações do Grêmio, ou algumas demoras do Grêmio. Algo que até agora não se sabia. Não se sabia. Tentei contato com os dirigentes do Grêmio, eu estou gravando esse vídeo perto das 8h30 da noite, consegui alguns contatos agora, perto das 8 horas da noite, dizendo que para se ter calma, que as coisas vão funcionar, mas que é preciso ter cautela porque o negócio é complexo. E eu estou nessa linha. Eu estou vindo aqui por respeito a todos, num dia que eu, como todos os amantes do futebol, está muito machucado pelo episódio do Pelé, está impactado. A gente sabia que ele estava doente, mas por responsabilidade com esse espaço e com todos que seguem esse canal, a gente precisa estar aqui. É dever de ofício estar aqui. E a gente está aqui contando o que a gente ouviu hoje. O que eu ouvi hoje. Tudo que eu não queria fazer era colocar um ponto de interrogação. A informação e a frase, ela é definitiva neste momento. O dia de amanhã, no caso a sexta-feira, será definitivo para o caso Soares. O Grêmio jogou a toalha
Não me parece, não posso dizer isso. Não posso dizer isso, tá? Não posso. Mas as coisas, em princípio, começam a ter mais dificuldade do que se havia colocado. Essa é a notícia de hoje. Vamos definir amanhã, entender amanhã se o Grêmio vai de fato ao Uruguai. Vamos tentar entender. Mas é preciso posicionar o torcedor com a verdade. A verdade da quinta-feira, dia 29 de dezembro, é que o gato subiu no telhado. É que as coisas não estão tão simples como se imaginou. Essa é a realidade. Existe uma informação vinda de alguns conselheiros que o Grêmio vai, através da cúpula principal do futebol, ou seja, os dirigentes de futebol e Alberto Guerra, tentar reverter, eles tentando reverter. Mas, de fato, a boa notícia de ontem, ela caiu. Hoje temos uma notícia ruim, uma notícia que incomoda e uma notícia que nós precisamos saber conviver. Nós precisamos saber conviver. O gato no telhado, no futebol, quer dizer, problemas antes não encontrados foram encontrados agora. Foram encontrados agora. A euforia pode dar espaço à frustração. A maneira como foi comunicado e que transformou as coisas em coisas muito boas, podem transformar isso em um baque, em um rebote, em uma pancada gigante. Tudo que o torcedor não precisava. Tudo que o torcedor não merecia. Essa é uma realidade pronta, uma realidade posta e que nós temos que saber conviver. Que venha a sexta-feira e que amanhã o vídeo gravado lá, com a comemoração, com as coisas que poderiam acontecer, possa ser divulgado. Agora, neste momento, o que eu digo para vocês, o que eu posso dizer, é que não é essa a tendência. O gato subiu no telhado e as coisas parecem ter mudado de fato e o Grêmio já não tem a mesma confiança que tinha. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.